Então, seja bem-vindo, Chagas, Dr. Ricardo, vamos entrar online. Muito bem. Tá Americano. certo, tô Estamos online. vendo, Ricardo, hoje, que coisa incrível. Quando o Instagram funciona, a gente festeja. Boa noite, americano. Está tudo nos conformes, como deve ser. Uma boa noite para você que está se conectando agora e você deve fazer uma coisa agora. Sabe aquele aviãozinho que tem aqui no canto inferior direito? Você vai mandar para todas as suas amizades, amigos, familiares, inclusive até para os inimigos, para que eles aprendam um pouquinho como se alimentar melhor, saber um pouco desse tema interessante. Mande agora para aquela pessoa que você gosta. Vamos lá aqui, mandar para algumas pessoas. Eu vou fazer isso, estou fazendo agora mesmo para algumas pessoas que eu já tenho aqui no meu círculo de amizade, clientes, alunos, enfim. Muitas pessoas precisam entender o que está acontecendo. Realmente, a live de hoje, se você tem principalmente mais de 35 anos, você viveu a vida toda num paradigma, ou seja, num conjunto de ideias que é incrível. Em 2002, fiz uma pós-graduação com o Dr. Eduardo Salazar e ele falava o que está sendo confirmado agora, em janeiro de 2026. E o que nós vamos falar hoje? Sobre uma coisa que está gerando até polêmica, né, que é sobre a Uhum. pirâmide alimentar. Existem vários modelos de como a gente deve comer. Entre os mais famosos estão as pirâmides alimentares. Nós temos também o prato de Harvard, temos a pirâmide japonesa e temos a antiga pirâmide alimentar americana, que você já viu. Na base dela tem pães, massas, açúcares e por aí vai. E interessante que, independente disso, seja bem-vindo, Jéssica, pessoal que entrou, independente disso, parte do nosso trabalho, meu e do Ricardo, tem a ver com coisas originais. Como é que é original? Da origem. Então, a gente estudou os iunites, né? Os esquimós. O que o esquimó come? O esquimó come pão? Não, né? Os Hasda moram no que antigamente era a Tanzânia, na África, caçadores-coletores. Por quê? A gente usa essas coisas básicas, essas coisas originais. Porque isso é unanimidade na ciência. Todos os cientistas sérios acreditam que o nosso DNA foi formado por os nossos ancestrais de 10, 20, 30 mil anos atrás, os caçadores-coletores. E é claro, há 10, 20, 30 mil anos atrás não existia supermercado, tá? Não existia iogurte, não existia pastelzinho, não existia refrigerante e por aí vai. Então, tem certas coisas que o nosso DNA não foi capacitado ou adaptado para consumir. E apesar disso, o nosso trabalho ele é muito personalizado. Por exemplo, vocês sabiam que os filhos de italianos eu deixo comer mais carboidrato? Por quê? Porque eles estão há 2 mil anos comendo trigo, né? Muito trigo, muita massa. Tá? Eu que tenho uma origem mais indígena, alguns tubérculos a gente come mais, a gente aceita mais. Então, na verdade, tudo na vida deveria ser personalizado, testado, acompanhado por uma pessoa experiente, etc. Só que, agora eu vou passar a bola para o Dr. Ricardo para ele dar um início aí. Qual é essa antiga e, graças a Deus, superada pirâmide alimentar? Olha aí, Dr. Ricardo. Uma boa noite para você que se conectou. E essa pirâmide alimentar, a gente precisa entender as origens, né? Como foi o contexto histórico, para saber como foi introduzida, né? Como um guia alimentar. Na verdade, as primeiras diretrizes americanas surgiram em 1977.
né? E a partir daí, para ter uma guia e, digamos que, homogeneizar a maneira que o povo americano estaria sendo, escolhendo os alimentos, né? Então, a primeira, as diretrizes foram aplicadas em 1980, foram elaboradas no ano 77, mas aplicadas inicialmente no ano 80. E a partir desse ano, começaram a ser avaliadas cada 5 anos, cada década, e são mais de 50 anos nisso, né? Então, hoje o que nós vemos é que houve uma mudança, né? E essa mudança nós vamos falar um pouquinho disso. Agora, a primeira pirâmide alimentar, como pirâmide mesmo, foi no ano 92. E essa pirâmide, na base, tinha carboidratos refinados, carboidratos em geral, proteínas, e limitava as gorduras saturadas. As gorduras saturadas foram banidas por causa de um estudo feito nos anos 50 que dizia que estava relacionado com problemas cardiovasculares, risco de infarto, derrame, etc. E isso aí foi um pouco polêmico porque todo mundo, você seguramente já seguiu por essas diretrizes, por essa pirâmide, e o que nós podemos observar é que a partir dos anos 80, isso já tem estudos aí, tem gráfico, a obesidade, diabetes e o excesso de peso começou a crescer. Começou a crescer assim, linearmente. Desde que foram introduzidas essas diretrizes, desde que foi colocada a pirâmide como guia alimentar para o povo americano e o resto do mundo, a obesidade aumentou. Então, demonizaram as gorduras, teve uma influência grande da indústria de grãos, e isso está gerando problemas que foram analisados agora. Ou seja, o governo atual americano fez um estudo e fez algumas correções. Aí eu comecei como Milker, eu sou doutor em Química de Produtos Naturais, especialista em protocolos de transformação mental, física e financeira. Um curioso da nutrição, e levo mais de 12 anos aplicando algumas coisas que essa nova pirâmide está nos trazendo para corrigir alguns problemas. Eu, na minha opinião, acho um avanço enorme, porque está corrigindo o que a fisiologia do corpo humano, que a América já falou, de tribos que existem ao redor do mundo, como os Hadza, os Maasai, os Inuits, nos dois polos, e outras tribos que têm uma alimentação ancestral, mais próxima das nossas, do nosso DNA. Então, tudo isso, a gente precisa entender por que foi feita essa mudança. Se durante 50 anos, avaliando a cada década essas diretrizes e as doenças estavam crescendo, tem uma coisa errada. Esse é o primeiro questionamento. E aqui o que nós trazemos é uma informação, uma conversa, opinião de dois especialistas, né? Que você pode tirar, você que está aqui, você pode tirar proveito dessa discussão, dessa conversa, né? A explosão de doenças foi grande. Então, alguma coisa era necessário fazer. E por isso que a pirâmide, nova pirâmide que chamam, tem alguns avanços. Agora, tem outros detalhes que não foram considerados. O primeiro detalhe importante foi que voltaram a priorizar as proteínas. Se fez uma correção, porque se estava comendo, segundo as diretrizes, pouca proteína. E hoje se fez uma correção. Esse é o maior avanço, um dos, né? O outro é óbvio, se a base era de carboidratos refinados, ultraprocessados, muitos deles, então evitar ao máximo esses alimentos que estão sendo a verdadeira causa das doenças, né? Tem os detalhes tem vários detalhes, na verdade. A gente não vai detalhar tudo, mas o mais importante são esses dois. A gordura saturada não se considera como vilã, mas ao mesmo tempo esse é um ponto que ficou com uma interrogação
e um signo de exclamação, né? Porque ainda está batendo com as diretrizes que estavam sendo regidas até agora, né? Então, o problema da pirâmide é, assim, o anterior era um uso excessivo de pães, cereais, trigo. E se é isso que estava estabelecido e as doenças aumentavam, tem que corrigir isso. Até tem um vídeo de um desenho de South Park de 2014. Em 2015, curiosamente, foi mudada a pirâmide para o prato, dando prioridade a quê? A qualidade versus a quantidade. Importam as calorias, importam, mas a densidade nutricional dos alimentos é muito mais importante. Nesse sentido... Vamos fazer uma pausinha, assim, para a gente falar de 10 minutos. Olha só, gente. Qual é o ponto principal aqui? As recomendações anteriores fizeram a humanidade engordar. A pirâmide feita para dar mais saúde para nós nos fez engordar. Então é muito comum eu mostrar para os meus alunos, etc., os filmes de Copacabana de 1970. Ou se você não estava vivo em 1970, ou você nunca viu um filme de 1970, veja, tem no YouTube, é fácil. Mas eu vou dizer a minha experiência e o Ricardo vai dizer a experiência dele. Na minha turma tinha um gordo, na minha turma de escola. Não tinha da criança. Tinha um gordo. É verdade. Como é que era o nome dele? Não sei, a gente chamava ele de gordo. E não tinha problema, não, só tinha um. Então chamava ele de gordo. E ele atendia. E ele não se sentia ofendido. Porque, sei lá, tá? Criança. Mas por que eu estou dizendo isso? E por que as outras 30 crianças não eram gordas? Quando tinha adolescente, tinha também o gordo. 15 anos, tinha um ou dois gordos. Normalmente tinha um gordo e uma gorda. E por que, Milka? Porque os outros 30 não eram gordos. E agora, você vai numa turma de 15 anos, a maioria, ou um terço, é gordo. Será que, sei lá, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Mudaram nossos hábitos alimentares. E eu tomava refrigerante sempre que tinha aniversário na casa de Ivete. Tem gente que toma refrigerante todo dia, tem gente que toma refrigerante sexta, sábado e domingo. Tá? O que mais? O iogurte era iogurte natural, e a gente tomava também quando ia para a fazenda, quando ia para o interior. Hoje você compra um iogurte de morango cheio de conservante. O requeijão era feito de requeijão! Hoje, leia lá o rótulo do requeijão. Ele é feito de carboidrato. Tá? Então, eu comia tal coisa quando era criança, não fazia mal. Não, você não comia essa coisa. Tá? Não existia. Não existia. Tá? Biscoito recheado era caríssimo. Eu nem sei, eu acho que eu já era adulto quando eu comi biscoito recheado. Então, os hábitos, eles mudaram muito. E além deles mudarem muito, ficou normal. Porque tem em todo lugar. Comida, carboidrato ficou muito mais barato do que outras coisas. Então, esse é o ponto fundamental. Então, hoje, para suprir esse consumo de muitas coisas ultraprocessadas, etc., eu e o Dr. Ricardo e outros colegas, a gente usa suplementos, porque prejudicou a nossa microbiota, né, a digestória intestinal, prejudicou a nossa digestão, prejudicou a nossa mastigação, e a gente usa uma série de ferramentas para você viver melhor. Então, essa inversão da pirâmide, ela é importante no sentido de que se ensinava errado. Olha, nós, modéstia à parte, desde 2002, ensinamos certo, tá? Mas se ensinava errado. E agora está comum isso. Se você for ver a lei do café da manhã, né, tem uma lei, no café da manhã, nas empresas, você deve servir tanto de carboidrato, 55% ou mais por cento de carboidrato, que são os pães, as massas, etc. Hoje de manhã eu vi uma pessoa tomando café com leite, açúcar, pão e margarina. Você acredita nisso? Ficou normal. Se você fizer normal, você adoece. Agora o Ricardo vai pegar e a gente vai começar a concluir, porque semana que vem tem a segunda parte, que são coisas super práticas para você usar a nova pirâmide.
Com você, Ricardo. Tem uma coisa importante que muita gente não questiona. O que interessa para o nosso corpo, para nossas células, é gerar energia da melhor qualidade e energia boa. As células só querem saber o que é delas, que coisas são os nutrientes. E nesse sentido, a gente precisa entender três coisas que entram em interseção, ou seja, a ciência dos alimentos, o que se planta até chegar à boca, nossa, como está esse alimento, da boca, que seria até a célula, a nutrição que chega, e das células, a resposta que essas células fornecem, né? Qual é a resposta metabólica? O que interessa é a saúde metabólica. O que nós trazemos para você que está aqui é entender que você precisa observar esses detalhes. E nesse sentido, a gente só vai entender isso aplicando algumas coisas. Eu lembro que em 2012, final de 2012, eu me encontrava em uma situação que, seguindo as diretrizes, a pirâmide, as recomendações alimentares, eu aumentei de peso. E continuei fazendo algumas coisas e não consegui eliminar peso. E aí eu me dei a tarefa de questionar isso e eu falei, algo está errado. E esse algo que estava errado, comecei a estudar, me aprofundei em nutrição e encontrei a solução que a gente vai falar na próxima live, porque você precisa entender que não é você seguir cegamente as diretrizes, você precisa ter autonomia para definir o que o teu corpo precisa de alimento e escolher o melhor que se adeque à tua individualidade biológica. Não é porque as diretrizes estão como, digamos, o grosso que você precisa pegar dali o que é bom para você. É o que sempre falo para as pessoas. Você precisa entender qual é a base mesmo, se, como não é a base, senão o escopo da estrutura da alimentação, para de aí escolher o melhor estilo alimentar, que responda à tua saúde metabólica. As células precisam responder bem. Como você identifica isso? Através dos indicadores biológicos. Melhor perfil lipídico, melhores indicadores de saúde, hemoglobina, glicada, glicemia, insulina, porque o efeito que teve essa pirâmide antiga, digamos antiga, foi um efeito hormonal, aumento de insulina, aumento de resistência à insulina, diabetes, que gerou problemas, que está gerando problemas. E se não mudamos a mentalidade em cima desse tipo de pirâmide, a gente não vai conseguir corrigir e vai aumentar. Que essa é a previsão. Vai continuar aumentando a obesidade, vai continuar todos os problemas. E é um detalhe interessante também que eu estava assistindo, né, um vídeo que fala o seguinte: quem criou essas regras é o mesmo que incentiva a produção. Ou seja, quem incentiva a produção dos alimentos cria regras de consumo. Então tem alguma coisa errada aí. Não bate. Que é a USDA, o órgão americano que dita todas as diretrizes. Isso cria um conflito. Como é Vitor, que... você pode confirmar isso que eu vou dizer agora. Na época da criação da pirâmide antiga, estava tendo excedente de produção de grão nos Estados Unidos. O que ia fazer com esse grão? Jogar fora? Não, vamos fazer a população comer. Tá? Então, a gente precisa sempre ter uma base científica, mas também uma base de bom senso, por isso que a gente falou nos Hasda, nos Imunix, etc., para ver se o que está sendo ensinado, porque nem sempre tudo o que o governo fala é adequado. Tá? Além disso, a ciência avança e as coisas básicas elas não mudam. Tá? Como é que as coisas básicas elas não mudam? A sua recomendação de consumo de água ela é a mesma desde que se começou, quer dizer, não é desde que começou a medir, mas desde que se entrou num consenso básico. Hoje você não deve tomar o dobro de água que você tomava quando você era adolescente, não era criança, tinha outro peso. Tá? Entendeu? Mas tem outras coisas que mudaram muito. Uma delas foi isso. Hoje, quer ver uma curiosidade? O Kellogg's era dono de um hospício, de um sanatório, etc. E ele acalmava as pessoas dando Kellogg's, dando sucrilho para as pessoas.
Você fica meio mansinho, mansinha. Se concorda mais com as coisas. Pode pesquisar isso que eu estou falando. Tá? Então, mas é bom tomar Kellogg's. Eu já consumi, tá? Sucrilhos. Mas depois que comecei a estudar, parei. Então, é para isso que a gente dá essas coisas. Muito bem, doutor Ricardo. O que é que nós vamos ter semana que vem, às 19h30? Na próxima semana a gente vai continuar para que haja essa mudança de paradigma. Vamos falar um pouco das coisas práticas, inclusive o que nós fazemos, o que eu faço desde 2013, é uma alimentação que me ajuda a manter meu corpo no peso estável e os indicadores de saúde. Então, na próxima semana a gente vai conversar um pouco mais sobre soluções e que você precisa entender para fazer as mudanças. Porque não é só comer para regular os hormônios, não é só calorias. Que, na O que é que verdade, muda no café da manhã, almoço e jantar? Anote aí, que você vai querer saber disso. é. Então a gente vai fazer isso na próxima semana, como aplicar isso no dia a dia. É muito simples. Não é que seja fácil, é simples. E eu levo já mais de 12 anos, mais de 13 anos fazendo isso, desde dezembro de 2012, início de 2013, até hoje. E por isso que muitas pessoas, eu vou contar uma resenha que aconteceu na semana passada. Eu estive viajando com minha esposa a Aracaju, e eu não, em momento algum falei a minha idade com pessoas que eu conheci lá num jantar. E no final, no dia final, que sempre estávamos reunidos à noite, na casa que nós ficamos, uns amigos, alguém falou, eu acho que foi Heidi, não, porque ele tem 55 anos. A mulher, a menina, que tem 20 e poucos anos, olhou assim para mim, como? Tem 55 anos? Não, eu achava que tinha 43. E é por isso, pelo estilo de alimentação que a gente tem, nós conseguimos retardar o envelhecimento. E você também pode aproveitar esse conhecimento e aplicar para retardar o envelhecimento. E fale com a pessoa que te convidou para essa live, pergunte sobre o desafio de transformação corporal de fevereiro. Sabe que você pode entrar antes? Então é isso, tá? A gente vai encerrar hoje. Ficar bem curtinho para o pessoal da gravação ficar curioso, curiosa, que não é low carb, não é dieta da moda, não é nada de extraordinário, é uma atualização científica com coisas práticas para você fazer. Então, até terça-feira, 19h30. Traga mais um. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.